Você sabe quais são as espécies de execução? Eu sou Renato Veloso, sou juiz de direito e professor. E neste canal, eu ajudo estudantes e profissionais de direito a compreenderem melhor a teoria e alinhá-la com a prática jurídica. Isso de uma forma descomplicada. Eu já te convido a se inscrever no meu canal. E lembre-se, ative o sininho, porque sempre que lançarmos um vídeo novo, você receberá uma notificação. Na Pílula Jurídica de hoje, nós vamos conversar sobre as espécies de execução. Essa Pílula Jurídica compõe uma série onde abordamos o processo de execução. Existem diversas classificações do processo de execução, diversas espécies, portanto, de execução. A primeira espécie que nós podemos abordar seria a execução mediata e a execução imediata. Fala-se em execução mediata quando você tem um processo autônomo de execução, onde é necessária a citação do executado, que acontece nos processos de execução de título extrajudicial. Já a execução imediata é aquela em que você tem uma fase dentro de um processo. Essa fase dentro de um processo, nós vamos encontrá-la dentro do cumprimento de sentença. Outra espécie também é a execução específica. Quando se fala em execução específica, se fala em uma obrigação específica que o devedor tem que cumprir. É muito comum ter essa denominação de execução específica quando se fala, por exemplo, nas obrigações de fazer e não fazer, ou na obrigação de entrega de coisa certa. Outra classificação também da execução é a execução por título executivo judicial e a execução por título executivo extrajudicial. Quando temos a execução por título executivo judicial, estamos diante do cumprimento de sentença, que é uma fase dentro de um processo onde houve uma fase de conhecimento e, posteriormente, com a sentença judicial transitada e julgado, temos a fase de cumprimento de sentença. Outra espécie é a execução por título executivo extrajudicial, que é aquela em que os títulos eles estão delineados na lei e esses títulos eles têm força executiva, ou seja, eles podem instrumentalizar um processo autônomo onde se vai exigir que o devedor cumpra a obrigação. Esses títulos executivos estão elencados no artigo 748 do nosso Código de Processo Civil, quando falamos em títulos executivos extrajudiciais. E já quando falamos dos títulos executivos judiciais, eles estão no artigo 515 do Código de Processo Civil. Outra classificação interessante é aquela que fala sobre as modalidades de cumprimento de sentença, onde você tem o cumprimento provisório de sentença e o cumprimento definitivo de sentença. Muito embora o nosso Código de Processo Civil diga que o cumprimento provisório ele se dará da mesma forma que o cumprimento definitivo, há sutilezas, há pequenas diferenças. E é importante a gente destacar que falar em cumprimento provisório de sentença significa em uma decisão judicial ou uma sentença que ainda não transitou em julgado. E o definitivo nós temos ou a decisão ou a sentença já alcançada pelo trânsito em julgado. Quando a gente fala do cumprimento provisório, o CPC traz algumas regras no artigo 520. Vamos conhecer esse dispositivo. Artigo 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime. Inciso 1º, corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido. Inciso 2º, fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos. Inciso 3º.
Se a sentença objeto de cumprimento provisório for modificada ou anulada apenas em parte, somente nesta ficará sem efeito a execução. Inciso 4º. O levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. Parágrafo 1º. No cumprimento provisório da sentença, o executado poderá apresentar impugnação, se quiser, nos termos do artigo 525. Parágrafo 2º. A multa e os honorários a que se refere o parágrafo 1º do artigo 523 são devidos no cumprimento provisório de sentença condenatória ao pagamento de quantia certa. Parágrafo 3º. Se o executado comparecer tempestivamente e depositar o valor com a finalidade de isentar-se da multa, o ato não será havido como incompatível com o recurso por ele interposto. Parágrafo 4º. A restituição ao estado anterior a que se refere o inciso 2º não implica o desfazimento da transferência de posse ou da alienação de propriedade ou de outro direito real, eventualmente já realizada, ressalvado sempre o direito à reparação dos prejuízos causados ao executado. Podemos perceber, então, algumas peculiaridades no cumprimento provisório de sentença. Uma delas é que corre a risco do próprio credor. Outra é que o processo de cumprimento de sentença, o procedimento de cumprimento provisório de sentença, ele, caso haja reversão da decisão judicial, as partes devem retornar ao estado anterior, ou seja, tudo que foi entregue ao credor tem que ser restituído ao devedor. Outro ponto interessante é que, em regra, o cumprimento de sentença é uma fase dentro de um processo. Só que, no cumprimento provisório, muitas vezes o processo ele já estará no tribunal para apreciação do recurso de apelação, por exemplo. Então, nesse caso, é possível que seja instaurado o processo de cumprimento provisório de sentença em autos separados. O que vai acontecer é que, se depois o processo retornar do tribunal com o julgamento da apelação, esses autos vão ser apensados e vai ter prosseguimento, o cumprimento agora não mais provisório, e sim definitivo, que já tinha sido iniciado ainda com um cumprimento provisório. Outro ponto também interessante é que, se houver risco de prejuízo para o devedor, é possível se exigir a prestação de caução. Isso é mais detalhado no artigo 521. 521 traz algumas situações em que pode ser dispensada a caução. Vamos ver o artigo 521. Artigo 521. A caução prevista no inciso 4º do artigo 520 poderá ser dispensada nos casos em que, inciso 1º, o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem. Inciso 2º, o credor demonstrar a situação de necessidade. Inciso 3º, pender o agravo do artigo 1042. 4º, a sentença ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, uma inconformidade com o acordo proferido no julgamento de casos repetitivos. Parágrafo único. A exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. Um primeiro ponto importante é entender que a caução só é necessária quando determinados atos de transferência de bens do devedor para o credor forem ocorrer. A própria cumprimento de sentença ou os próprios atos executivos, como penhora, avaliação, não exigem a prestação de caução. Agora, se for realizada, por exemplo, a transferência de um bem para o credor ou a transferência de um recurso financeiro que foi bloqueado, aí sim é possível a exigência de caução. Entretanto, o artigo 521 exclui determinadas situações em que a caução não deve ser exigida. Por exemplo, na execução de alimentos.
Porque se houver necessidade ainda de prestar garantia para receber alimentos, provavelmente não vai conseguir acontecer a transferência do recurso que vai gerar o pagamento de alimentos para aquela pessoa que necessita, para o credor de alimentos. Outro ponto é quando o credor demonstrar a sua dificuldade, a sua necessidade de haver ali a transferência do recurso sem que lhe seja exigida a prestação de caução, quando ele for, por exemplo, uma pessoa hipossuficiente. Outra situação é quando estiver pendente recurso de agravo contra a admissibilidade ou não de recurso extraordinário ou recurso especial. Se já foi negado a admissibilidade ou recurso especial ou extraordinário e foi ajuizado um agravo, nesse caso, não é necessário exigir, já que provavelmente tudo indica que esse recurso ele não vai ser admitido. Então, não se justificaria exigir do credor uma caução, já que aquela sentença muito dificilmente vai ser alterada, já que o recurso especial e recurso extraordinário já foi rejeitado, não foi admitido no juízo à qual. Então, provavelmente, esse agravo ele não vai gerar remessa do recurso para as instâncias superiores. Outro ponto ainda é quando a sentença ela está pautada ou em súmula do Supremo ou do STJ, ou ainda em decisão, em acórdão lavrado em recurso repetitivo. Ou seja, aquelas situações em que a sentença ela está lastreada numa decisão consolidada, no entendimento consolidado pelos tribunais, ou pelo STF, ou pelo STJ, ou então pelos tribunais, ou regionais federais, ou tribunais de justiça, nesse caso também não vai ser exigida a caução. Mas o parágrafo único ele ressalva a possibilidade de ainda assim exigir caução quando houver um risco de grave prejuízo para o devedor. Mas aí o ônus dessa prova será do próprio devedor. Outra classificação é que trata das execuções quanto ao fundamento. Quanto ao fundamento, a execução pode ser em razão de um título executivo judicial ou de um título executivo extrajudicial. Outra classificação ainda é quanto à definitividade da execução. A execução ela pode ser definitiva ou provisória. Ela vai ser definitiva quando for a execução de um título extrajudicial ou quando for um título judicial já transitado em julgado. Será provisória no caso do cumprimento provisório de sentença. A última classificação é a execução quanto às prestações. Quanto às prestações, ela pode ser uma execução relacionada à obrigação de fazer ou não fazer, uma obrigação relacionada a entregar uma coisa ou ainda uma obrigação relacionada a pagar uma quantia certa. Esse era, então, o conteúdo que tínhamos para essa nossa pílula jurídica. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que nós vamos responder. E se você tem alguma sugestão de tema para as pílulas jurídicas, deixe também nos comentários que nós vamos preparar a pílula jurídica com o assunto que você sugeriu. E eu peço que você curta, comente e compartilhe. Ajude esse conteúdo a chegar a outras pessoas que necessitam estudar direito e aprofundar o conhecimento jurídico. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima.